7h30, 7h30. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 horas da manhã com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está em Fortaleza, obrigado Salvador, viva Bahia, obrigado Brasília, voltou até apagão no Distrito Federal ontem. Que coisa, que vergonha, mamma mia. É a capital do país. Claro, não foi em Brasília, foi no entorno. E daí? Anteontem foi em Brasília, não foi no entorno. Mas enfim, bom dia Brasília, que a luz do sol te ilumine. Bom dia Rio de Janeiro, bom dia São Paulo, bom dia Curitiba, bom dia Porto Alegre. Bom dia também a você que está aí achando que eu não ia falar de você. Bom dia em outras regiões, países, estados, continentes, galáxias. E aqui na região que tanto o Barão frequenta. Vai, Barão. Alhures, nenhures, em cima, embaixo, puxa e vai. Isso, também, do lado, esquerda também. E direita. Bom dia, Tatiana Vasconcelos. Minha gente, olha, queria falar com vocês aqui sobre dois. Primeiro dia é o seguinte, tô com sono hoje, mas um sono danado. Mas sabe por quê? Cheguei à seguinte conclusão. Eu fui lavar o liquidificador lá em casa e espetei a ponta do dedo na palhetinha lá de dentro do liquidificador. Sabe aquela coisa que corta? Ficou mesmo, hein? Não é? Tá vendo? Eu achei que ficou... E aí eu me sentia bela adormecida, sabe? Bota aí. Ó, cadê? Tá aí? Ah lá. Eu cantando pros passarinhos de manhã hoje, ó. Espetei o dedinho na ponta de uma roca. O cara sintoniza o Café com Jornal agora, ou a Band News TV. Diz, bom, vamos ouvir as notícias. Aí me ouve cantando de manhã quando acordei. Eu já... Aí, Megali, ó. Espetei o dedo na ponta de uma roca. Tô com sono danado. O belo adormecido. Pronto. Passarinhos cantando. Mas eu queria mesmo era comentar com vocês dois assuntos rapidamente. O primeiro é essas discussões em torno de racionar água, não racionar água. Isso tudo a gente... Ai, meu Deus, a gente talvez morra de tédio antes de morrer de sede. Os assuntos são assuntos tão medievais, tão pré qualquer coisa, né? É tão anacrônico, tão fora de contexto. Para pensar, minha gente. Para pensar. Nós estamos no século XXI. Olha quais são os grandes temas em discussão no Brasil. E não é que são em discussão porque, por acaso, tem alguém malandro colocando esses assuntos na ordem do dia sem que eles tenham peso ou possam ser reais. Não. Tem peso e são reais, estão em discussão porque, de fato... podem transformar nossas vidas hoje, amanhã. O horizonte é escuro, é terrível, é seco, é árido. Os dois temas em discussão no Brasil, no momento, século XXI, início do ano de 2015, é o seguinte: se nós vamos ter água para beber e luz para mover energia para mover a luz, para mover as fábricas, para os sinais de trânsito, etc. e tal. Esses são os dois temas do Brasil neste momento, de forma aflitiva. Ontem, o Distrito Federal voltou a ter apagão no entorno de Brasília. É o terceiro apagão de Brasília em poucos dias, se considerarmos aquele primeiro apagão geral que o governo tratou com o desdém, né? Com a desimportância com que costuma tratar, e tratou, aliás, todos que aconteceram até aqui. Lembram daquele que a Dilma disse que não teve raio nenhum, que a burocracia, os tecnocratas, etc. Foi um raio que atingiu não sei o quê, apagou uma parte enorme do país. A Dilma disse que raio nada, não tem raio nenhum. Já naquela época, ao negar que tivesse sido um raio, a Dilma sabia que raio que os parta, a nossa situação era outra, não tem problema de raio. Anteontem, Brasília disse que foi um transformador, ontem foi não sei o quê. Todo dia eles têm uma explicação para dizer a mesma coisa. Nós estamos discutindo no Brasil do século XXI se teremos luz. Luz. Uma coisa que Edison resolveu sei lá quando, lâmpada, tal, energia. Quem é que está discutindo se vai ter luz hoje em dia no mundo? O território dominado pelo Boko Haram?
as áreas conflagradas da Síria, o Estado Islâmico, os rincões mais sofridos, castigados da África. Quem está discutindo se vai ter luz? Porra! Quem está discutindo? Para tocar uma geladeira, conservar uma comida. E água? Quem está discutindo se vai ter água? O deserto do Saara? A área inóspita do Planalto mexicano? Não, a Bolívia aqui, o deserto boliviano? Não. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Isso para ficar só nas 3 maiores capitais do país. E aí os malandros convocam Deus para a mesa de reunião. Claro, o pobre coitado do Deus está aí todo assoberbado, cheio de problema, e ficam, Deus, porque Deus não mandou chuva. Deus, quando manda chuva, mata todo mundo afogado, destrói tudo, cai barreira. Deus está até dando um alívio para a gente nesse aspecto. O que acontece com sua cidade quando chove? O que acontece? Belo Horizonte. O que acontece em Belo Horizonte quando chove? O que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo? Então para com essa conversa. Quando chove também a tragédia é grande. Então é impressionante o grau de cinismo das figuras. Porque, considerando que os governos são longevos, você teve um governo de 1000 anos de tucanos em Belo Horizonte, no estado de Minas. A questão da água é estatal e tal, é estadual. Em São Paulo você tem 2000 anos de governo tucano. No Rio de Janeiro você tem 2000 anos de governo PMDB. E no Brasil você tem 2000 anos de governo do PT. E você tem todo o espectro partidário comandando o Brasil e as principais capitais, os principais estados, onde hoje esses problemas estão colocados de maneira absurda, extemporânea. Como é que pode? Como é que eu posso estar discutindo isso aqui com vocês hoje? Por isso é que eu boto a música da Bela Adormecida, tem que levar na sacanagem. Vai fazer o quê com essas coisas? Vai querer discutir de igual para igual com essa gente? Eles roubaram e roubaram. Dormiram. Foram irresponsáveis. Chegou a hora em que a conta apareceu. Por que a conta apareceu assim? Porque há uma estiagem, que não sei o quê, papapi, papapá. Agora vejam, por onde é que eles estão saindo? Racionar a energia, não tem jeito, parece que todos os técnicos dizem que não tem jeito, tem que ser isso mesmo, porque não tem como energia para todo mundo consumir, então todo mundo vai pagar um preço por esses caras terem sido, e essas senhoras terem sido tão incompetentes, tão corruptos, tão negligentes com planejamento em reservatórios, em redes de distribuição, em criação de alternativas para a produção de energia eólica, energia sei lá o que, tá cheio de fonte possível aí. Ah, mas é caro como? Considerando a monstruosidade de dinheiro que vocês arrecadam do povo brasileiro através dos impostos. Olha o impostômetro aí todo dia. Então, uma das coisas é racionar. Eu não produzi comida, não previ o número de filhos que teria, ou os tive e fiz de conta que não eram meus, e não fiz como plantar milho no quintal da minha casa para alimentá-los. Então agora que não tem milho para os filhos que eu produzi, ou que eu sabia que tinha, comam menos milho, passem fome. Ok, paciência, vamos em frente, percamos peso. E no caso da água, São Paulo, por exemplo, o picolé de chuchu já está anunciando, como no Rio também, que vão aumentar o preço da água para poder impor, através do preço, uma redução no consumo. E com um papo, com vestimentas de heróis, hein? Ah, agora nós vamos fazer... Não desperdiça água. O maior culpado pelo desperdício de água no Brasil, as maiores culpadas são as empresas públicas de água, que são estatais, cujas redes são peneiras, chegam a perder 40% da água. 40% da água são eles. Então esses caras têm que ser enforcados, fuzilados, eletrocutados. Mas não. Desfilam como heróis da pátria, discutindo temas, repito, do século XIX, hoje, em pleno século XXI, impondo-nos ou a escassez, ou o racionamento, ou então um ágio para consumir o que já não existe. Ainda vão tomar uma grana adicional da gente sob o argumento de que estão sendo racionais, equilibrados, realistas. Bando de ordinários, de vagabundos. Eu vou te contar. As 3 maiores empresas de água do Brasil são a Sabesp em São Paulo, cuidam de água e esgoto,
a SEDAI no Rio de Janeiro e a de Minas. Como é que chama de Minas? Vamos ver de Minas aqui. As três são empresas públicas, controladas pelo Estado. Seus dirigentes são nomeados pelo governo do Estado, pelos partidos políticos, ô Tatiana. Então, o que está acontecendo ali é culpa dessa canalhada, dessas corjas, dessas quadrilhas. Como é que pode ter um monopólio, como elas têm, a Copasa em Minas Gerais? Como é que pode ter um monopólio em 3 grandes cidades, regiões metropolitanas, estados como o Brasil, como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, de um produto nobre como esse, e não ter dinheiro para planejar, para fazer, para prevenir? E mais, cuidam de água, que nós não temos, e cuidam de esgoto. Olha o saneamento de sua cidade, o que é. Olha o que é o Tietê. Olha o que são os rios marginais do Rio de Janeiro. Olha o que é a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Olhem o que é a região metropolitana de Belo Horizonte do ponto de vista de saneamento. Olhem os rios de suas cidades. É culpa dessa gente. Gente que arrecada muito dinheiro porque detém um monopólio exclusivo. Só eles vendem água para nós e está nessa esculhambação. Fizeram o que com a grana? Alimentaram as quadrilhas às quais pertencem para fazer o jogo político que bem conhecemos. Que morram antes de sede, ou, não sendo isso, que morram eletrocutados diante da abundância, quem sabe que um dia voltará. Vamos em frente.